Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez bem-vindos ao canal Dene Moedas da Europa. Estamos aqui mais uma vez, nessa quarta-feira, fazendo um videozinho para vocês, muito legal dessa moeda de 200 escudos portugueses de Portugal, né, da República de Portugal. Essa moeda é de 1991 e a pessoa que está aí sendo homenageada nessa moeda, nada mais nada menos que Garcia da Horta. Olha ele aqui, ó. Garcia de Horta. Quem foi Garcia de Horta? Garcia de Horta, ele nasceu em 1501, um ano depois do descobrimento do Brasil. Viveu até 1568, morreu lá na Índia, na cidade de Goa, né? Ele viveu boa parte também em Portugal, né? Ele tinha nacionalidade portuguesa. Os seus pais eram Fernando de Horta e Leonor Gomes, né? Ele estudou nas universidades de Complutense de Madrid e na Universidade de Salamanca. Ele era uma pessoa muito inteligente. Ele foi médico, foi naturista e explorador também. Ele foi o primeiro médico, né? Ele é conhecido como ser um pioneiro na medicina tropical. Ele também deu aula na Universidade de Lisboa e na Universidade de Coimbra, né? Ele teve 3 irmãs, uma delas, olha que nome diferente, Violante, Catarina, a segunda e Isabel. Seus pais, eles eram judeus, os pais dele viviam na Espanha, em Valência de Alcântara. E infelizmente os pais deles tiveram que se refugiar em Portugal. Após uma expulsão, né, que teve aqui nessa época, em 1492, eles foram expulsos, bem dizer, expulsos por serem judeus, porque a família dele é tudo de judeus judíacas, né? Judíacos. E foi expulso da Espanha pela rainha Isabel e o rei Fernando, em 1492. Aí, chegando em Portugal, para não sofrer mais perseguição, em 1497 eles se tornaram cristão, né? E aí ficaram conhecidos como novos cristãos, né? E algum desses, a família dele, eles eram cristãos, mas só que mantinham a sua fé no judeu, né? Judaísmo, né? Eles continuando exercendo a fé judíaca. Tanto é que eles faziam as coisas deles lá, de judeus, né? Mas escondido, né? Infelizmente escondido. Porque a perseguição naquela época para os judeus aqui na Europa era muito grande. Ele estudou medicina, artes e filosofia também, na Universidade de Alcalá de Henares e Salamanca. Essa Alcalá de Henares é da Espanha, de Madrid. Ele se formou e regressou para Portugal em 1523, 2 anos após da morte do seu pai, né? O pai dele morreu em 1521. Exerceu a medicina na sua cidade natal, né? E a partir de 1526 ele foi para Lisboa, onde obteve um cargo de professor na Universidade de Lisboa em 1530. E depois que ele começou a ganhar um dinheiro, tal, ficar bom de dinheiro, né? Ele, felizmente, evitando atos de imigração, de expulsão, né? Para que não seja expulso, porque os novos cristãos também foram expulsos. Nessa época também tinha perseguição para eles. Aí em 1534 eles foram para a Índia. Ele, como médico-chefe, a bordo da. Ele trabalhou, para vocês terem ideia, ele trabalhou como médico-chefe da frota do vice-rei Martim Afonso de Souza. Fez várias expedições aí pelos países, aí com os navios, com os barcos aí, né? Por vários lugares. E em 1538, cansado já de estar viajando para um lado para o outro, ele ficou morando em Goa, em Índia. E rapidamente, pelos conhecimentos que tinha de medicina naquela época, se tornou especialista, né, na medicina.
e é um especialista muito conhecido, que foi muito conhecido. Também foi vice, e sucessivamente de vários reis, ele ajudou vários reis de Portugal, governadores de Goa, um dos quais lhe concedeu uma ilha. Para vocês terem ideia como ele era tão influente, deram uma ilha para ele em Bombaim. Mas ele não viveu nessa ilha, né? Ele se casou com uma parente dele, uma nova cristã, que era boa de bolso, rica. O nome dela era Bianca de Solis, Brianda de Solis, em 1543. Eles foram um casal muito feliz, tiveram duas filhas, né? Em 1549, a sua mãe e duas de suas irmãs foram presas por serem judeu em Lisboa. E são expulsas e vão, aproveitando que ele está lá em Goa, elas foram lá para a Índia também junto com ele. Segundo, olha para vocês verem, foi por causa, eles foram expulsos lá por causa que um cunhado, após a morte do pai, né, do Garcia, falaram que eles eram judeus. Pra você ter ideia como era a coisa, né? E ele, em particular, ele continuou a afirmar que a lei de Moisés era verdadeira. Ou seja, ele foi para lá, para a Índia, para não... Porque a religião dele não queria abandonar a religião dele, né? Então, por esse tema que ele foi para lá. E com isso, a mãe dele indo para lá também permaneceram na crença judaica. Aí, pessoal, em 1565 foi introduzida na Índia um tribunal de Goa para começar a perseguir também atividades de judeus, né, clandestinos e judeus secretos, hindus e cristãos novos naquele lugar. O Garcia de Horta morreu em 1568, aparentemente sem sofrer muito, né, gravemente pelas perseguições religiosas, embora sua irmã Catarina tenha sido detida como judia nesse mesmo ano e queimada na fogueira. Olha só para vocês verem como a coisa foi feia naquela época. Ela foi queimada em fogueira por ser judia em Goa, na Índia, em 1569. E depois, para vocês terem ideia, como não teve sossego, depois em 1569, Garcia era condenado postumamente por ser judeu, e seus restos mortais foram exumados e queimados ainda por ele ser judeu em um ato de fé em 1580. E o destino das outras irmãs dele não é conhecida, né? Mas para vocês verem aí que foi uma pessoa perseguida, além de fazer o bem, né? Fazia o bem aí como médico, medicina alternativa, filósofo, explorador, e ainda por ser judeu, ele foi morto por esse tema, né? Vamos falar um pouquinho da moeda. Desse lado vocês veem a imagem de Garcia de Horta, né? Cercada por uns ramos que tem aqui de flores, né? Opa, deixa eu pegar aqui um pouquinho. Opa, aí por uns ramos. Aqui está a figura de Garcia de Horta e aqui está o nome de Garcia de Horta. Desse lado está República de Portugal, República Portuguesa, República de Portugal. Essa moeda, ela começou a ser emitida em 1991, 200 escudo, e aqui é o escudo de Portugal, né? Essa moeda, ela é bimetálica, né? Ela é bimetálica, ela tem o peso de 9,8 gramas, dimensões de 28 milímetros, certo? E espessura dela de 2,2 milímetros, né? Vocês veem o canto dela, parece que a moeda de R$1, que é estriado e liso. Estriado e liso. Parece igual a moeda de R$1 que tem aí no Brasil.
O valor dela não é muita coisa, pessoal. O valor dela, infelizmente, não é uma moeda tão cara. Ela varia entre 20 centavos de euro até 3 euros, ou seja, hoje mais ou menos o euro deve estar em torno de 6,50, vai dar em torno de R$ 1 a R$ 20 o valor dessa moeda, certo? O ano de cunhagem dela, ela começou em 1991 e o término dela foi em 2001. 2001 acabou a fabricação dela, beleza? Então tá aí, pessoal, a moedinha de 200 escudo com a imagem de Garcia de Horta, um médico, um explorador, um filósofo e um professor também, certo? Aí tá a moedinha de hoje. Peço que vocês deixem o joinha de vocês, se inscrevam no canal, deixa o like e também pode deixar o dislike, mas só me falam qual o motivo do dislike, tá ok? E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que toda vez que eu fizer um vídeo, vocês sejam notificados sobre o vídeo em questão, tá ok? Valeu, pessoal, um abraço e tchau, tchau!